De vez em quando eu dou essas bisonhadas. Então, como eu estava dizendo, é importante que a gente faça essas atividades lá do controle acadêmico, porque é uma forma da gente revisar o assunto. Tá? Foi um assunto que a gente viu lá no início do ano, ainda nas aulas presenciais. Então, é uma forma da gente dar uma relembrada aí nesses assuntos. Já foram vistos há um certo tempo e que são assuntos recorrentes, né? Em Brasil Império, de maneira geral, é assunto muito recorrente quando a gente fala do Enem. Então, vocês têm que estar sempre bem preparados para lidar com questões de Brasil Império. Não é que outros assuntos sejam... É o corpo de gente. É o que, Lívia? Peraí, que eu tô falando um jeito. Mas é o que vai cair, né? Eu só entendi assim, para estudar comendo alguma coisa. É Caio Fernandes, né? Se cai no Enem, alguém traduz aí? Hum, Ou então digita aí no chat que eu tô entendendo não sei o que é Enem. Caio Fernandes, que o senhor falou. Sim, sim, sim. Né? Então acaba Hum, sendo assunto, tá? Então, diante disso, Brasil e Império, de maneira geral, são assuntos recorrentes. Por exemplo, ano passado foram 6 questões de Brasil e Império. Então, dá quase metade do que caiu de história foi relativo ao Brasil Império. Tá? Então, diante disso, a gente vai fazer, até porque depois eu vou ver até com o Oswaldo como é que está o assunto dele, porque a gente já terminou até o assunto do segundo bimestre. Ah, tá explicado. A gente já terminou até o assunto do segundo bimestre, por isso que eu estou fazendo toda essa revisão com vocês. Porque apesar das aulas aqui serem mais curtas, né, de 40 minutos e tal, mas a gente perde menos tempo, tal, então a celeridade da aula é muito maior, tá bom? Então, diante disso, a gente vai fazer hoje responder, né, juntos aqui. Eu elaborei uma lista de exercícios e aí eu acabei passando o final de semana fora e esqueci de enviar para vocês. Mas eu acho que dá para a gente responder pelo menos umas 5 questões. Ela tem 10 questões, tá? A gente começa a responder agora, hoje, e depois eu coloco para vocês lá no grupo. Eu vou espelhar ela aqui para a gente ir lendo e tentando responder. Oi, Ana Clara. Quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Ah, tá. Que apareceu aqui, a Ana Clara levantou a mão. Eu pensei que você queria falar. Bom, mas enfim. Então, vou colocar aqui. A gente vai lendo e vai debatendo e vai conversando sobre as questões, tá bom? Deixa eu abrir aqui o arquivo. É até bom porque nesse aplicativo eu consigo marcar algumas coisas. Deixa eu aproximar, que a gente vê aqui. Então, ó, cuidado, tá? Tenham muita atenção em análises de gráfico que você pode ver tanto na geografia, como na história, como na matemática. Todas as disciplinas, praticamente, você pode ter uma análise de um gráfico. Né? Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado quando fala disso. E aí, as primeiras informações e mais importantes que a gente vai ver no gráfico é do que esse gráfico se trata. Porque se eu olhar aqui, sem olhar o enunciado dele, tá? É, sem
Cadê aqui? Sem olhar aqui, se eu olhar só essa parte aqui, né? Se eu olhar só o gráfico em si, eu vou olhar e tá, esse gráfico aí eu estou vendo que vai de 1796 a 1830. Mas o que que ele vai estar mostrando, o que que ele vai trazendo de idade? Então, ó, variação de quantidade de navios negreiros que atracaram no porto do Rio de Janeiro em 1790, entre 1796 e 1830. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, né, são a quantidade de navios, não são a quantidade de escravos que chegam ao Rio de Janeiro, tá bom? Então, isso vale salientar, é importante da gente observar isso. Então, ó, a gente percebe ali que por volta de 1796, que é quando inicia o gráfico, a gente tem pouco mais de 20 navios. Chega ao ápice, ali por volta de 1828, 1829, mais ou menos, que chega a mais de 120 navios. E depois começa um declínio novamente. Né? Então, a gente tem um gráfico que vai mais ou menos estável de 1796 até 1808. Né? E aí, qual é o grande evento que a gente tem no Brasil em 1808? Chegada da família real portuguesa no Brasil. A partir daí, a gente tem uma crescente. Né? Então, a gente percebe que o gráfico ele começa a crescer justamente a partir daí. Tá bom? Então, vamos analisar a questão. Então, ó, o gráfico fornece elementos para afirmar. Alguém pode ler as alternativas aí para mim, por favor? Que aí depois a gente comenta e tenta responder. Qualquer pessoa. Ou eu vou ter que dizer alguém para ler. Impor. Não queria impor, queria que vocês se oferecessem. Deixa eu aumentar aqui. Fica melhor para ler. Deixa eu ver aí. Sei lá, Isadora, Rália, Ana Clara, alguém aí. Patrick. Patrick, pode ser? Dale. Professor, o senhor começou de onde porque eu tive que sair e querer caiu aqui. Aí o senhor começou com uma. Não dá análise, a primeira questão ainda. Eu falei só de análise de gráfico, desse gráfico aqui. Não discute mais nada. Ah, isso é uma atividade, né? É uma atividade que eu acabei esquecendo de enviar para vocês, mas assim que a gente terminar aqui, eu vou mandar, porque não vai dar tempo da gente responder todas as questões. Tá? Aí vocês tentam responder, porque na próxima semana a gente conclui ela e termina o debate sobre as questões que faltam. Então, deixa eu ler aqui. Fala, Patrick, vai ler aí, por favor. A despeito de uma ligeira elevação, o tráfico negreiro em direção ao Brasil era pouco significativo nas primeiras décadas do século XIX, pois a mão de obra livre já estava em franca expansão no país. Pode ir lendo, pode ir lendo. Leia todos que depois a gente vai comentar. Tudo Sim. as grandes turbulências mundiais
finais do século XVIII e dos começos do século XIX prejudicaram a economia do Brasil, fortemente dependente do trabalho escravo, mas incapaz de obter fornecimento regular e estável desta mão de obra. Não obstante pressões britânicas contra o tráfico negreiro em direção ao Brasil, ele se manteve alto, contribuindo para que a ordem nacional surgida com a independência fosse escravista. Desde o final do século XVIII, criaram-se as condições para que a economia e a sociedade do Império do Brasil deixassem de ser escravista, pois o tráfico negreiro estava estagnado. Rapidamente o Brasil aderiu à agenda anti-escravista britânica formulada no Brasil no século XVIII, firmando tratados de diminuição e extinção do tráfico negreiro e acatando as imposições favoráveis ao trabalho livre. Valeu, Patrick. Então vamos analisar as questões. Então, ó, a despeito de uma ligeira elevação, ligeira é pouca. O tráfico negreiro em direção ao Brasil era pouco significativo nas primeiras décadas do século XIX, pois a mão de obra livre já estava em franca expansão. Quando a gente fala em primeiras décadas, tá? A gente fala entre 1800 e 1850. Então vamos lá. O que acontece com o nosso gráfico aqui entre 1800 e 1850? Principalmente a partir de 1808. O que acontece com ele? Ele sobe, ele desce, ele se mantém estagnado. O que acontece com o gráfico? Ele vai subindo de acordo com o tempo. Isso. Ou seja, isso, né? Mas colocou ali também. Então ele vai crescendo, ele vai subindo ali, né? E então a gente não pode dizer que era pouco significativo. Então a gente vai aqui, ó, vamos botar de 20 no final do século XVIII para 120. Então é um aumento aí de 6 vezes, mais de 6 vezes, o número de navios negreiros chegando ao Brasil. Então, quando ele fala que ligeira elevação, está errado. Se fosse ali de 20 para 30, né, e não passasse disso, a gente falaria de ligeira elevação, mas um aumento de 6 vezes no gráfico não é uma ligeira elevação. Outra coisa, a mão de obra livre, ela só começa de fato a se expandir no Brasil a partir de 1850. Essas aqui abrangem tudo. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Sim. Então, e a mão de obra livre só a partir de 1850. Por quê? Porque em 1850 a gente tem a proibição do tráfico negreiro e tal, enfim. Então, só a partir de 1850 é que, de fato, a gente tem um crescimento, um número considerável de mão de obra escrava. Tá? Então, letra A errada. B. As grandes turbulências mundiais de finais do século XVIII e começo do XIX, isso aí ele está se remetendo, ele está se referindo a quê? Qual é o grande evento que a gente tem ali no final do século XIX e que vai ter consequências até o início do século XVIII, né? Ele ocorre no final do XVIII e tem consequências até o século XIX. Que teve como consequência a independência do Brasil, a vinda da família real, a independência do Brasil, independência das colônias espanholas. E aí? Qual é o marco temporal que divide? Que a gente estabelece como a partir dali considerando idade contemporânea. Antes era que a gente chamava de idade moderna, que é quando a burguesia se consolida no poder. É a partir de que evento?
Alguém lembra? Rapaz, vocês estão esquecidos, hein? Então, vocês viram, ou eu não lembro se vocês estão vendo isso agora com Oswaldo. Revolução Francesa, pessoal. Então, a Revolução Francesa é que vai marcar essa mudança do mundo moderno para o mundo contemporâneo, tá? Ela começa ali por volta de 1789, vai durar até mais ou menos 1799, que é quando, mas por esse período que Napoleão chega no poder, que fica até mais ou menos 1812 e tal, no poder como quando ele se coroa imperador, enfim. Então, teve uma repercussão. Então, é essa grande turbulência. Então, a Revolução Francesa ela vai ter um impacto mundial, ela vai ter um impacto na Europa, vai ter um impacto muito grande também na América. Então, vamos lá. Essas grandes turbulências mundiais de finais do século XVIII e começo do século XIX prejudicaram a economia do Brasil, fortemente dependente do trabalho escravo, mas incapaz de obter fornecimento regular e estável dessa mão de obra. Então, o Brasil foi afetado pela Revolução Francesa? Sim. Né? Era fortemente dependente do trabalho escravo? Sim. Aí ele completa, que é onde está o erro. Ó. Mas incapaz de obter um fornecimento regular e estável dessa mão de obra. Olha a quantidade de escravos, olha a quantidade de navios que vem chegando no Brasil ano a ano. Então, tinha sim um fornecimento estável e regular. Então, esse finalzinho aqui é que deixa essa alternativa, tá? Essa parte aqui é que vai deixar essa alternativa errada, tá? Então, cuidado quando vocês forem responder questões, tá? Leiam ela inteira para não ler só o início, achar que está correto e já marcar, tá? Principalmente em humanos, muito cuidado com isso. Letra C. Não obstante pressões britânicas contra o tráfico negreiro em direção ao Brasil, ele se manteve alto, contribuindo para que a ordem nacional surgida com a independência fosse escravista. Então vamos lá. Em 1810, quando 1808 a família real em portuguesa, né, chega no Brasil, e em 1810 tem a abertura dos portos das Nações Amigas, os tratados com a Inglaterra. Nesses tratados, o Brasil se comprometia a acabar com o tráfico negreiro, só que, de fato, nunca fez. Nunca fez, nunca se estabeleceu. Né? Então, mesmo né, diante daquelas pressões da Inglaterra, porque em 1807 a Inglaterra tinha proibido a importação de tráficos de navios negreiros, né, a importação de escravos, para suas colônias, em 1807. E ela meio que estava forçando o mundo a fazer isso. Por quê? Porque os ingleses eles eram bonzinhos? Não. Porque era uma maneira que eles tinham de pressionar, tá, os outros países a encerrar e acabar com o tráfico negreiro, certo? E diante dessa finalização, desse fim ali do tráfico negreiro, eles podiam expandir o seu desenvolvimento capitalista. Porque a gente lembra, é na Inglaterra que vai surgir a primeira revolução industrial e tal, e é por volta de 1760, então 1800 a Inglaterra já está consolidada. Então, se ela está desenvolvendo indústria, se ela está aumentando a produção, ela precisa de quem? De pessoas, está precisando de gente para poder consumir. Então, os escravos eles não consomem, por isso que eles são contra a escravidão. E aí ele diz, ó, contribuindo para que a ordem nacional surgida com a independência fosse escravista. Vamos ver aqui, ó, 1822, independência do Brasil. Olha como o gráfico dispara a partir de 1822. Então, contribui com essa ordem escravista. Sim, o Brasil, mesmo se tornando independente, não acabou com a escravidão. A escravidão só começa a declinar a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a importação
de escravos africanos para o Brasil, mas que, na verdade, até mais ou menos 10, 20 anos depois, até 1870, ainda chegava eventualmente navios negreiros no Brasil, com o governo brasileiro fazendo vista grossa. Depois, realmente, praticamente cessa. Tá? Então, correta é a letra C. Vamos analisar porque a D está errada. Desde o final do século XVIII, criaram-se as condições para que a economia e a sociedade do Império Brasileiro deixasse de ser escravistas, pois o tráfico negreiro estava estagnado. O que significa estagnado? Hein, pessoal? Essa palavra estagnado significa o quê? Que não flui. Que não é, que não vai para frente. Né? Estagnado é algo que está parado. Certo? Então, cadê a letra D? Sim. Então, ó, o tráfico negreiro estava parado, estava estagnado, estacionado? Não. A gente, vendo pelo gráfico, ele está em ascensão, está em crescimento. Tá? Então, também está errado por conta disso. Letra E. Rapidamente, o Brasil aderiu à agenda anti-escravista britânica, formulada no século XVIII, firmando tratados de diminuição e extinção do tráfico negreiro, acatando as imposições favoráveis ao trabalho livre. Também não. Na verdade, o processo de fim da escravidão no Brasil foi muito lento. Ele vai começar ali por volta de 1850, que é quando é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, mas só vai acabar legalmente, certo? A escravidão em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Então, legalmente se encerra ali. Mas de fato, né, a gente sabe, já discutiu isso aqui várias vezes, que de fato a escravidão ainda perdura no Brasil. Né? Então não foi algo que se encerrou de fato ali com a Lei Áurea. Então, mesmo assim, foi um processo lento. Se a gente pensar que começa em 1850 e se conclui em 1888, são aí 38 anos até que se consolide o fim da escravidão no Brasil. Então não foi rápido, foi um processo extremamente gradual, foi um processo extremamente lento. Tá? Vamos para 2 aqui. Por isso que é bom para a gente poder relembrar muitas coisas, tá? Que eu vi que vocês estão meio esquecidinhos em alguns pontos aí. Então, ó, o processo de independência no Brasil foi efetivado com o Grito do Ipiranga de Dom Pedro I em 1822. Alguns historiadores aceitam que esse processo pode ser analisado desde o ano de 1808. Sobre o período de 1808 a 1822, é correto afirmar que, em 1821, Dom Pedro... Eita, alguém lê para mim aí, para eu poupar minha voz para as explicações. Patrick não, Patrick já leu. Outra pessoa. Adonde meu anjo, que eu leio. A letra A, meu anjo. Ok. Em 1821, Dom Pedro I tentou proclamar a independência, porém foi sufocado pela Revolução Pernambucana. Letra B. No ano de 1808, é marcada pela vinda da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Letra C. No ano de 1815, toda a família real portuguesa retornou a Portugal, permitindo a José Bonifácio articular a independência de seu filho com seu filho Pedro. Espera um pouquinho, viu? Deixa eu passar para as outras aqui. Pronto, continua. Ok. D. A abertura dos portos de 1815 tirou o Brasil dos estados de colônia,
pois poderia comercializar com todos os países com tarifas iguais. Letra E. O Grito do Ipiranga foi apenas simbólico. Desde 1821, o Brasil não tinha nenhuma ligação política com Portugal. Você é maravilhosa, só você para salvar a minha vida. Obrigado. Ai, você é um anjo, morrendo de saudade. Também. Vamos embora. Então, ó, Revolução Pernambucana. Essa questão é uma questão que você tinha que saber muito do assunto. Muito do assunto, inclusive datas. Esse aqui não é o tipo de questão que a gente vê comumente no Enem, né? O Enem ele vai trabalhar muito mais dentro de uma lógica ali naquele estilo da primeira questão. Você precisa saber do conteúdo? Sim, tá? Mas analisando ali a questão e tal, você não precisa ter tanta data decorada. Aqui nessa questão, infelizmente, é uma questão que você precisa ter o domínio de algumas datas específicas. E por que isso é importante? Para que também vocês não fiquem perdidos no tempo e no espaço. Então, assim, é mais importante que vocês dominem o conteúdo do que, de fato, o... como é? É melhor o conteúdo do que, de fato, aí essas mudanças, né? As datas, enfim, tá? Mas, óbvio que é importante você saber que a independência do Brasil foi em 1822. Isso aí é um dado que é imprescindível. Chegada da família real, 1808. Tá? Então, isso aí são marcos que são muito importantes e que a gente não pode deixar de lado. Então, vamos analisar. Ó. Em 1821, Dom Pedro I tentou proclamar a independência, porém foi sufocado pela Revolução Pernambucana. E aí a gente tem um fato, um ponto, que já daria para a gente eliminar essa alternativa. Quando ele diz que foi sufocado pela Revolução Pernambucana, quer dizer que ele conseguiu ser impedido pela Revolução Pernambucana. Se fosse impedido pela Revolução Pernambucana, o Brasil não era um país independente. Dom Pedro I não teria proclamado a independência. Então, essa aí, beleza, se você soubesse que a Revolução Pernambucana foi de 1817, era até melhor. Você já matava ali, já sabia que estava errado. Mas mesmo assim, mesmo se você não soubesse da data, você já conseguia eliminar, porque diz, ó, sufocar a Revolução Pernambucana. Né? E não é isso que acontece. Tá? Letra B. O ano de 1808 é marcado pela vinda da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Correto. É isso aí que estabelece. Então, alguns historiadores, tá, determinam justamente que é a vinda da família real para o Brasil que vai acarretar uma série de mudanças que vão culminar com a independência maior do Brasil e vai estabelecer futuramente a independência com Dom Pedro I. Tá? Então, é um processo gradual que começa ali. Por quê? E aí vamos analisar a letra C. O ano de 1815, toda a família real retornou a Portugal. Então, errado. Tá? A família real só volta para Portugal em 1820. Não é 1821, na verdade. Não é 1815. Permitindo a José Bonifácio articular a independência com seu filho Pedro. Não era o filho dele, era o filho de Dom João. Também está errado por conta disso. Letra D. A abertura dos portos em 1815 tirou o Brasil do status de colônia, pois poderia comercializar com todos os países com tarifas iguais. Vamos lá. Primeiro, a abertura dos portos não foi em 1815, foi em 1810. Mas vamos desconsiderar a data. Como é? O Brasil tirou o Brasil do status de colônia, né? Também não. O Brasil só é tirado do status de colônia posteriormente, não é com os tratados, não é com a abertura dos portos, mas sim com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. E esse tratado não dava o direito do Brasil de comercializar com todos os países com tarifas iguais,
mas sim essa abertura dos portos, ela abriu os portos aos produtos ingleses e não a todas as nações de maneira indiscriminada, digamos assim, tá? De maneira livre, realmente. Então, se você também, mesma coisa, se você dominasse a data, seria mais fácil. Mas mesmo sem dominar a data, dava para responder. E a letra E, o grito do Ipiranga foi apenas simbólico. Desde 1821, o Brasil não tinha nenhuma ligação política com Portugal. Então, aí você teria que saber um pouquinho de data. Por quê? De fato, o Brasil começa a romper, Dom Pedro I começa a romper com Portugal a partir do Fico. O Fico é 9 de janeiro de 1822. Então, é em 1822 que, de fato, o Brasil começa a se libertar de Portugal. Portanto, correta, letra B de bombonzinho. Questão 3. Então, aí, ó, como é que funcionava o sistema eleitoral no Brasil durante a Constituição, né? Então, era uma eleição indireta, então a gente tinha os eleitores de paróquia, que seriam as pessoas comuns, eles elegiam os eleitores de província, e é eles que elegiam os senadores e os deputados, que seria o equivalente a deputados federais hoje, ou seja, nacionais. Esse sistema aí vai ser muito semelhante ao sistema dos Estados Unidos hoje, tá? Então, hoje é assim, né? É nesse esquema que funciona os Estados Unidos. Então, ó, você tem os eleitores lá nos Estados Unidos, eles votam nos chamados delegados. E aí são os delegados que, de fato, vão eleger lá o presidente e tal dos Estados Unidos, né? O povo só elege o que eles chamam de congressistas, que aí são os senadores e deputados deles, né? Mas o presidente, quem elege são os deputados, que seriam os nossos ali no século XIX, eleitores de província. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a questão que, ó, censitária, ou seja, eu já falei isso trocentas vezes para você, eu vou falar trocentas e uma. Falou em eleição no Brasil Império, tá? Associem a voto censitário, ou seja, baseado, ó, na renda. Então, para eu ser um eleitor de paróquia, lembrando que na época o que a gente chamou de zona eleitoral ficava nas paróquias. Então, quem controlava, quem podia e quem não podia votar era a igreja. Então, você tinha que ter o equivalente a R$100 mil ao ano, um ganho. Para ser eleitor de província, aí você tem que ter mais, 200 mil. E aí, ó, veja que para cada cargo também vai exigir cada vez mais um custo maior para ser candidato. E aí vamos continuar nas questões. Essa aqui eu leio que é curtinha e já está encerrando o nosso tempo. A partir da análise do quadro e tendo em vista o contexto do Brasil no Primeiro Império, é possível classificar o voto naquele período. Censitário, correto. Amplo, não. Então já está errado quando eu falo aqui de amplo, certo? Porque quando eu digo amplo, eu estou dizendo que todas as pessoas terão acesso. Então não é o que ocorre no Brasil. Universal já está errado. Universal quer dizer que todas as pessoas podem votar. Então, aqui estaria já matando a questão. Letra C. Censitário, correto. Masculino, correto. Indireto, correto. E em 2 graus, correto. Letra D. Universal está errado. E letra E, universal também está errado. Então, correta aí, letra C de coraçãozinho, tá bom? Então, ó, eu vou mandar, certo? Essa atividade para vocês lá no grupo do WhatsApp. E aí eu vou querer que vocês façam aí da questão 4 em diante para a gente resolver e comentar na próxima semana. É até bom,
porque vocês tentam fazer durante essa semana, tá? E a gente vai comentando e tá, e vendo, inclusive, o que foi certo e o que foi errado, tá bom? Beleza, Stephanie. Então, em 2 graus é por isso, é porque é uma eleição indireta. Porque o eleitor de paróquia, ele não vai eleger diretamente o... Como é? Esse cara aqui, ele não vai eleger diretamente o senador. Ele vai eleger um representante, que é o eleitor de província, e esse cara que vai, de fato, eleger os representantes. Então, não é o eleitor de paróquia que vai eleger o deputado. Pronto, se a gente fosse fazer uma analogia com o que a gente tem hoje, seria o equivalente a tipo, nós vamos eleger alguém para escolher deputados e senadores. Então eu voto em alguém e essa pessoa que vai eleger. Por isso que a gente chama em 2 graus. Certo? Se você não compreendeu, falta menos de 1 minuto e vai cair a chamada. Então, desculpem. Pode chamar lá no WhatsApp que eu te explico, tá bom? Então, tentem fazer essa